E aí, pessoal? Bom, vou mostrar para vocês uma entrevista que eu fiz com o diretor da novela Cúmplices de um Resgate e também diretor de Chiquititas e de Carrossel, entre dezenas de outros trabalhos. Tieta do Agreste, foi ele que dirigiu. Irmãos Coragem também, as duas versões, ele estava lá. E aí, eu vou ler aqui para vocês um briefing da Wikipédia. Reinaldo da Costa Buri, São Paulo, 25 de março de 1932. Mais conhecido como Reinaldo Buri, é um diretor da televisão brasileira. É pai da roteirista Margarete Buri, muito gente boa, e do diretor Alexandre Buri, não conheço ainda, fruto do seu casamento com a esposa Itaci. Reinaldo iniciou sua carreira na TV ainda como cameraman na TV Tupi, mas foi durante a inauguração da TV Excelsior seu grande momento ao finalmente se consagrar como diretor de telenovelas. Dirigiu a novela Redenção, a maior novela de todos os tempos, com mais de 596 capítulos. Buri se tornou então diretor de TV tarimbado e com bastante nome no mercado televisivo. Reinaldo Buri trabalhou em grandes novelas da TV Excelsior e mais tarde na Rede Globo. No dia 13 de setembro, ele foi oficialmente contratado pelo SBT para dirigir a novela Amor e Revolução de Tiago Santiago. Em 2012, assumiu a direção da novela Carrossel. Em 2013, dirigiu a versão brasileira da novela Chiquititas. E agora está dirigindo Cúmplices de um Resgate. E eu tive a honra de trabalhar com ele sem mais rasgação de seda. Ah, não, deixa eu contar. Então, a gente estava esperando para gravar, né? A Larissa Manoela estava chegando de uma outra gravação e ainda tinha que trocar de roupa e tal. Vocês vão ver o figurino e vão entender mais ou menos do que se trata. Uma situação peculiar do final da novela. Eu não vou contar o que é, só vou lançar o suspense aqui. E aí eu já tinha conversado com ele a respeito de gravar uma entrevista com ele, para ele contar um pouco das histórias pra gente. Só que ele, não, vamos esperar, não sei o quê. Aí eu peguei a minha câmera, uma GoPro que eu tinha no meu bolso, que eu sempre tenho, gravo os bastidores e tal. Aí liguei, deixei aqui assim como quem não quer nada e comecei a puxar umas perguntas. Mas e conta mais, Buri, você começou fazendo o quê? E aí eu sabia que ele era fotógrafo de estúdios. Por exemplo, na época que ele começou, ainda não tinha fita para gravar. Hoje fita já é coisa do passado, né? Tudo é gravado no cartão de memória, mas as novelas até hoje são gravadas em fitas. Nessa época não tinha como gravar a novela passava ao vivo e os atores da novela não tinham nenhuma oportunidade de ver. Então eles compravam fotos de fotógrafos que ficavam lá e faziam tipo uma fotonovela. Igual quando vocês fazem print screen aí das coisas. Isso é hora de me ligar? Meu Deus do céu, pera aí. Miguini! E aí? Cara, você acabou de interromper as gravações do Trabalhos na Televisão. 1964 ele já estava gravando novela, ó. Ambição, A Moça que Veio de Longe, A Outra Face de Anitta, O Pintor e a Florista, Céu de Tudo, né? Olha lá. Redenção foi em 1965, 68, que eu falei ali no início aqui da Wikipédia. Olha lá, 1970, Irmãos Coragem. Sendo que todo ano tem um monte de coisa aqui, eu só não tô lendo porque fiquei com preguiça. E para não ficar chato também, porque é muita coisa. Olha lá, Sítio do Pica-Pau Amarelo, O Homem Proibido, Sim, a Moça, Tieta, 1989, Tieta. E aí nessa nossa entrevista aqui, ele conta várias histórias de Tieta, que é a novela mais importante que ele dirigiu. E olha lá, Irmãos de Coragem, segunda versão, em 1995. E aí não para. Ele foi para a SBT em 2011, 2012 ele dirigiu Carrossel, 2013 Chiquititas, 2014 Patrulha Salvadora, 2015 Cúmplices de um Resgate, que está indo até dezembro de 2016. É isso aí, pessoal, espero que vocês gostem. As condições eram meio improvisadas ali, porque no início ele nem sabia que estava dando uma entrevista, só com 3 minutos e pouco, que ele falou, o que é isso, você tá gravando? Eu falei, tô, então ele... Aí começou a falar mais que a boca. Espero que vocês gostem e é isso aí. Na verdade você ensaiava como que se fosse ao vivo.
cameraman tomava nota das lentes que ia usar e tudo. Era uma coisa, era um ensaio mesmo. Era um ensaio só, um ensaio passadão. Só, passava, e à noite ao vivo. A gente falava, tá faltando isso aqui, DNT. De noite tem. Aí chegou o Cassiano, falou, pega aí a câmera que à noite o Alfredo vem e faz. Claro que ele não veio, né? A mulher dele piorou, não sei o que, complicou o parto, ele não veio. Aí o Cassiano, não tem problema não, você faz. Ele ensaiou aí, falei, não, eu não ensaiei, Cassiano. Fiquei segurando a câmera, só seguindo. Aí eu fiz a... Mas aí naquela época era aquela câmera com várias lentes, você tinha que girar tudo. Nossa, aqui. É uma grandona. Isso aqui. Isso Ai, aqui é o que foco. lindo. Você trocava, como era bonitinho. Lindo. Sou eu? Eu sei. Pode não parecer, mas eu e depois daqui eu venho caindo aos pedaços aqui. Muito bom. Aí eu fiz E aí a de câmera. noite tinha uma câmera nova. Eu fiz. Deve ter feito razoável, porque o Cassiano falou nada, ninguém me xingou. Não deu nenhum Porque problema. antigamente... pelo E você tinha quantos anos Eu tinha nessa situação? 25 anos. Porque antigamente, quando você perdia o foco, nossa senhora, você era os cameramen, todo mundo te gozava. Perdeu o foco, não podia perder foco. Hoje em dia, perder o foco, É nada. estou nem ligando. Por isso que eu chamo esse saco deles. Não podia perder foco. Por quê? Porque não podia voltar, né? Era Não tinha como. Muitas vezes está na cena fazendo, o diretor da TV fala para ele, aquela porta não pode estar aberta. Aí o cameraman largava o fone, ele ficava trabalhando com duas viradas para cá, a gente ia engatinhando. É assim até hoje no programa da minha mãe. Fechava a porta e voltava. Que maravilha. E era um texto por domingo. Era um texto texto do mundo, diferente. e eram coisas sérias, eram Hamlet, era Dostoiévski, tinha tudo, tinha o Domingo do Teatro Brasileiro, e quem fazia eram os contratados da TV Tupi. E nas segundas-feiras, como o pessoal de teatro folgava as segundas, hoje em dia, você está gravando. Não, né? só 3 minutos e 48 segundos. Quando chega até segunda-feira, o pessoal de teatro não trabalhava no teatro, porque era só segunda, terça, quarta, quinta tinha, hoje em dia de quinta para frente, né? Quando tem, é sucesso. Então, nas segundas-feiras o Teatro Três Leões chamava, que era o patrocinador, era o Três Leões. E era a turma do teatro que fazia, era Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, Natália Timber, o marido da Fernanda, que era o Fernando Torres, era toda essa tropa aí. E fazia o teatro. E existia a equipe técnica do TV de Vanguarda e existe a equipe técnica do Teatro Três Leões, que era de segunda-feira. Então havia uma rivalidade muito grande essas duas. Cada um queria fazer melhor que o outro, entendeu? Segunda-feira, por exemplo, pegava a câmera, nossa, desmontava ela inteirinha, tirava as rodinhas, lubrificava as rodinhas, limpava tudo. Soprava daquele assoprador para limpar. Você cuidava da câmera como você estava cuidando do teu filho. Por quê? Porque na hora de você trabalhar à noite, quando você empurrava o carrinho, ela ia... Porque não tinha esse negócio de grua, não tinha nada. Zoom, não tinha zoom. Você aproximava com a câmera inteira. E tem as brincadeiras do Henrique Martins, né? Que o Martins era ator. Uma vez eu até me lembrei com ele, no dia que ele foi gravar o Carrossel, acho que foi esse tipo. Eu aproximei com a gente, aproximava com a câmera inteira em close dele, né? Ele estava sentado. Quando eu aproximava, ele abriu as pernas assim para o carrinho entrar bem no vão das pernas dele. Aí ele teve dúvida, ele segurou o carrinho, ficou segurando o carrinho, eu queria. E ele não deixou, ele estava falando o texto dele, segurando o carrinho, mantendo o close. Eu dei um pontapé. Aí largou. E ele lembra disso, eu já está conversando com ele. Até hoje ele manca, né? Tinha essas brincadeiras, entendeu? E tinha outras brincadeiras que eu não posso contar, que ela está aqui. Brincadeiras boas, que o pessoal fazia.
Mas era um tempo bom, gente, você fazia televisão com uma vontade. Isso aí era que ano, mais ou menos? Como que era? Que ano era isso? 54, 55, Que maravilha. 56. Eu entrei em 54. 54, 55, 56. Foi o auge. Aí depois eu passei a ser motorista da unidade móvel. Olha só. Levava o caminhão de reportagem, que a gente chamava, no Pacaembu, por exemplo. Fazer o futebol. Eu parava lá, fazer o futebol, ficava as câmeras, botava as câmeras. 2 câmeras. Fazia com 2 câmeras. Eu tirava, aí depois você ia ser diretor de TV. Aí você vai galgando a escadinha dentro da televisão, como é um office boy, que começa como office boy dentro de um banco e atinge altos escalões, né? Isso, é uma história comprida. Faria tudo de novo? Faria. Foi muito bom. Nós fomos fazer a gente só transmitia aqui de São Paulo, não existia satélite, não existia nada. Nada. Você só transmitia em São Paulo. Aí foi na época que o Santos começou a despontar e você não podia fazer transmissão de Santos. Não tinha como. Não tinha como. Você fazia, gravava o videotape e trazia. Aliás, naquela época nem videotape tinha, era 50 e pouco. Pra ter, né? O videotape veio em 60, com a inauguração de Brasília. Aí fomos a fazer testes com micro-ondas, fomos na Serra do Mar, que fica por perto onde a gente está. Fazer com micro-ondas, entendeu? Esses micro-ondas que tem as palavras que pegam o sinal do satélite, era tudo terrestre, era tudo por terra. Então o que acontecia? Aquele micro-ondas que você estava emitindo um sinal, tinha que ser visual com o outro. Não podia ter nada na frente. Apontando e atirando. Entendeu como é que é? Então você ficava a 30 quilômetros, você não via a distância, mas o sinal chegava. E nós fomos na torre, lá na torre, na Serra do Mar, fizemos teste durante a semana, deu certo. Era um link que ia da Serra do Mar até o Banco do Estado. Banco do Estado de São Paulo. E, obviamente os transmissores eram lá. Depois fizemos o teste de Santos para a Serra do Mar, deu certo. Aí nós fomos fazer a transmissão. Uma festa. Eu tenho tudo isso documentado. Mas era a época do Pelé? Não, o Pelé estava começando, não tinha Pelé ainda. O Pelé começou no. O Santos já era tempo do Pagão. Uma referência antes do Pelé. Nós fizemos jogo lá com o Palmeiras. O Santos ganhou, inclusive. Aí a Record foi fazer também, né? Como que a Record não podia fazer? Era uma briga da Record com a gente. Briga de posicionamento de câmera. Tinha o Silvio Luiz. O Silvio Luiz era repórter. Ele tinha um hot-talk desse tamanho para falar. 20 vezes. Então aconteceu alguma coisa, ele estava em campo com aquele microfone, aquele hot-talk, falando com os caras. Antigamente era uma bagunça, hoje em dia não entra, né? Ele entrava. Aí um dia nós inventamos botar uma câmera lá embaixo na pista. Nunca tinha feito, ninguém tinha feito aquilo. Aí botamos a câmera na pista e lamentavelmente a câmera caiu. Eu que estava na câmera. Você botava a lente na câmera, a zoomar que chamava, que aproximava, afastava. E por baixo da câmera você tinha que botar um parafuso para prender a câmera naquele tripé. Eu esqueci de colocar o parafuso. Então tem uma hora que eu virei para arquibancada. Aí desequilibrou. A câmera escorregou e caiu no meu pé, aquele baita câmera enorme. Caiu no teu pé, de verdade. Não, prejuízo. caiu aqui embaixo. Quebrou tudo. Não quebrou nada. Não? Que Aí o sorte. Silvio Luiz veio correndo e o Raul Tabajara. Pelas barbas do profeta, a câmera caiu. A câmera caiu e o nosso Silvio Luiz está colaborando no nosso programa para colocar a câmera em funcionamento. Olha! Presa ali. Aqui foi uma coisa. Tanto que quando nós fizemos de Santos, foi também a maior gozação. Conseguimos fazer essa serra vencida, a Serra do Mar e tal. Eu tenho tudo isso documentado em jornal mesmo. Legal. Foi uma Eu não penso em fazer um documentário da sua carreira? livro. Todo mundo fala, eu já falei mais. Não, mas como ele é atrás de televisão, acho que um documentário ia ser... Eu acho que um livro tem mais. Margarete pode escrever. Eu nunca quis fazer, eu sei porque também. Faz. O Daniel Filho falou uma vez pra mim. Não, tem que fazer.
O Coronel queria fazer junto comigo. Uma casa, não deu certo, sei também. Dá tempo ainda. Mas é história, viu? Da ida de câmera para diretor, como é que foi? Fui diretor de TV. TV primeiro. TV. Aí você fica como o João era. Louco para passar para diretor. Diretor de corte, Era diretor de corte. Louco para ser diretor da cena, e os caboclos tudo entrando pela porta da cozinha, né? Eu ficava louco da vida. Porque a chance era minha. Eu fiquei uns 10 anos querendo passar e não passava, de jeito nenhum. Quando eu falei com o João, João, está passando exatamente o que eu passei. Eu sei que é isso. Aí eu botei ele para dirigir, porque eu fazia isso na Globo, eu sempre dirigia e cortava, sempre. Todas as minhas novelas eu fazia isso. Não tinha diretor de TV, eu era diretor de TV, e quando eu fui promovido eu passei a ser o diretor também. Fazia as duas coisas juntas. Mas depois eu vi que eu estava tirando a função de um profissional, né? Aí eu parei de fazer. Quem foi fazer foi o Miziara. Você conheceu o Miziara, diretor de TV? Não era do teu tempo. Era ótimo. Nossa, como diretor. E aí foi quando eu passei para diretor e fazia as duas coisas. Um tempão assim, depois só passei a ser diretor. Qual foi a primeira novela que você passou? Eu não me lembro, porque ali era o seguinte, por exemplo, tinha a novela das 7, que ia fazer o Regis Cardoso. Ele fazia a novela inteira, que só tinha um diretor naquela época, fazia a novela inteira. E aí ele ia preparar a próxima novela das 7, que era o horário das 7. Nessa vai preparar uns 30, 40 capítulos, ele saía, assumia alguém. E quem assumiu fui eu. Entendi. Uma vez lá assumi. Quando o diretor foi para maternidade, porque também não, outra coisa. Aí foi um prolongamento certo mesmo. Legal. E foi na novela que morreu o Sérgio Cardoso. Olha. Primeiro Amor. Morreu. E daí? Era o protagonista da novela. E ele morreu do coração? Foi uma coisa de repente, né? Tem até um folclore que diz que ele foi enterrado vivo, né? Que anos depois abriram o caixão e ele estava todo arranhado. Eu não sei se é verdade, é folclore. Não sei também, mas isso todo mundo já fala, todo mundo conhece. Isso é uma história. Mas aí ele morreu. Como é que você vai fazer o resto da novela? Era o personagem principal, não teve dúvida. Quando a última cena que ele fez, acabou com ele, e a próxima cena ele abriu uma porta e entrava em cena, né? Ele entrou, Leonardo Vilar. Abriu a cena, parou o quadro, a partir desse momento o personagem tal será vivido por Leonardo Vilar. Uma legenda. E continuou. E o público todo ficou sabendo, imagina. Deve ter sido uma comoção popular, né? Morreu num caso. De manhã foram acordar e ele estava morto. Ele era boa pessoa, Sérgio. Nossa, ele dirigia também. E eu era diretor de TV dele. Ele gostava muito de mim. A gente dava solução. Antigamente o diretor de TV era tinha não um cartaz, tinha um domínio maior sobre as novelas. Porque o diretor que ensaiava os atores geralmente não tinha muito contato ainda com as câmeras. E a gente, como era câmera e diretor de TV, tinha mais onde põe a câmera, distância focal, uma série de coisas que o cameraman, o diretor de TV precisa saber. E eles não sabiam, né? Põe a câmera aqui não, ele não pode, põe aqui que é melhor. Eles mudavam. Eles tinham essa liberdade, convenciam né? eles a mudar. Mais conhecimento mesmo. A Valdemar de Moraes, a mesma coisa. Ele fez Redenção, ele era diretor de TV de Redenção. 564 capítulos. Nossa! Mais do que Chiquititas, que foi 540. Essa é a novela mais longa da nossa carreira aqui. Com pra gente está certeza. sendo uma maratona, a experiência é diferente. Então vai ter 342, No ar. 352 no ar, são 280 capítulos escritos. Mas a gente vai transformar, já está na edição, já ganhamos todos os capítulos já. Que precisa para alcançar essa meta de 5 de dezembro. 5 de dezembro. É isso, E das novelas todas que você fez, qual é a sua Tieta. especial? Tieta.
Ai, pra mim também, eu nunca vou Tieta, esquecer. eu lembro bem também de Tieta. Tudo dava Qual certo. ano que foi? 80. 89 e 90. Foi na época que o Collor foi eleito. Foi foi naquela eleito. época. O Paulo Betti era Era militante, desesperado, último nível. Petista, era. Um dos fundadores. Ele, Eu lembro. cara. Não, minha mãe me levava também pro Lula lá, eu morria de medo na carreata e tal. Eles balançavam o carro assim, eu ficava. Mas eles eram fanáticos. Né? São até hoje, Paulo Betti até hoje. Tinha um ideal. Ele foi meu Tinha, sogro. tinha, Paulo Betti tinha. foi meu sogro agora em 2014, em Malhação. Até hoje ele Não, mandando. acho que foi o papel da vida da Joana Fon, né? Foi, não. Aquela a última Joana cena, Fon. Perpétua A Joana- tirando a peruca. A Joana Fon, né, como Perpétua, está entre as 5 melhores performances de novela. É, da história, Da é. história. Beth Faria também, Beth como Faria Tieta. também. Não, o elenco de Tieta foi um elenco. Parece que foi escolhido a dedo, né? E vocês gravaram a novela toda? Não. Não, começamos viajando, atrasado. né? Ia para lá, para Mangue Seco. Mangue Seco. Aí Mangue depois a gente ia para Cabo Frio, dizia que era Mangue Seco. Lógico. Ah, Botava funciona. os texotes de Mangue Seco. Aquelas dunas, a Beth Faria toda de vermelho, naquelas dunas. Ali era Mangue Seco. Nossa, que coisa Logo no linda. começo. Mangue Um Seco fica echarpe onde? que voava, Mangue assim. Seco fica na Bahia, Na Bahia. esquina, vamos dizer. Fronteira com Sergipe, parece, não sei, não me lembro bem. E passa um rio no meio ali que Não, e separa. imagens lindas. Ah, o meu Engraçado, eu era mundo. criança e lembro das imagens. Olha como é É, forte. eu também, eu lembro dessas dunas agora que você É falou, eu das lembrei. dunas, ela de vermelho Eu lembro da chegando. Perpétua de preto, com aquele É. véu preto, sei lá. Ela e- fez a Joana Fon fez um personagem. Aliás, todos fizeram Tieta foi. A novela que tudo dava certo. A gente fazia as maiores lambanças na novela e dava certo. Era das Armando 8, Bob, né? era Das Armando 8. Quem era o Bob, autor da novela? Era o Jorge Amado. Jorge Amado. Mas quem adaptou foi Aguinaldo Aguinaldo Silva. Silva. Aguinaldo Silva, é. Aguinaldo Aguinaldo Silva, a Patrícia Moretson e o Ricardo Linhares. A Patrícia não, a Não, mãe, era ela, a Ana mãe. Maria. Ana Maria Monet. É, porque a Patrícia é filha. Exatamente. Eram os três que faziam a novela. Nossa, que Escreviam. legal. E essa também tem uma história, talvez não dê tempo para contar, mas a gente ia fazer, às 8 horas, a novela chamada Cara da Barriga da Aluguel. Ia fazer aquela novela, estava certo já, elenco contratado, cidade cenográfica sendo feita. Eu tinha ido, inclusive, a Campinas entrevistar um médico especialista em geração da barriga de aluguel e tudo, tá tudo certo. Aí chegou na sexta-feira lá, o Boni pegou, deixa eu ver os capítulos que tem aí. E levou o capítulo escrito para casa dele. Chegou domingo à noite, o senhor Reinaldo Soburi, e amanhã de manhã para o senhor Boni. Todo mundo falou, o que será que esse cara vai querer? Não tem como, faltam 40 dias para estrear a novela. Olha, essa novela que vocês estão querendo fazer, não vão fazer não, viu? Não é novela para as 8 da noite, essa é novela para as 6 horas. E não é essa não. Não, mas Boni, não é possível, já está com data marcada, com contrato assinado. Não. Vocês vão fazer essa novela que abriu, tirou um livro desse tamanho, Tieta do Agreste. Pau, vocês vão fazer essa novela. Não dá, Boni, não é possível. Novela trabalhosa pra caramba. E quem tinha comprado os direitos do Jorge Amado era a Beth Faria. Ah, sim. Ela tinha os direitos que eles iam fazer uma minissérie. Uma minissérie Tieta. E ela ia fazer. E ela estava nessa época, estava fazendo a novela do Lauro, aquela da professorinha lá, como era aquela novela? Eu sei qual que é. Era o Irmã Duarte. Isso, que ele fez o Sassamutema. Isso, Eu exatamente. esqueci o nome. Também esqueci. E ela fazia aquela novela. Aí o Boni mandou, Tieta da novela, ela vai fazer Tieta porque ela falou que decidiu os direitos desde que a Tieta fosse que ela. ela fosse Tieta. Não é bobo, Olha, O né? papel da vida dela. A novela estreou na data certa. Um absurdo. Né? Praticamente com o mesmo elenco que estava em... Você pegou todo mundo e Todo adaptou mundo. para os outros papéis? Não, quem adaptou foi o Aguinaldo. Ah, não, a gente, sim, mas né? vocês, na hora de escalar... Eu já está escalado. Eu vou contratar uma outra, você já tem você, entendeu? aham. Foi mudaram. E
E saiu. E foi perfeito. Foi perfeito. E naquela época, quantos capítulos de frente vocês costumavam ter? Gravava com 20 capítulos de frente. 20. 18, que são 3 semanas. Né? A gente começou com menos até, começou com muito menos, começou com uns 10, 12, não tinha jeito, tinha que fazer. A atividade cenográfica era é igual a nossa, redonda com coreto no meio, né? Nós só fomos gravar só com um lado, que só tinha a igreja e o bar do Nacife, que era o bar do Renato Consorte. E atrás seria a casa da Maria da Zona Fon, as outras casas, o coreto, não tinha nada disso. A gente só gravou os 20 primeiros capítulos só com a igreja. Que é o que estava pronto. Eles foram apontando o resto, os foram apontando. E vocês gravavam quantas cenas no estúdio por dia? Uns 40? Por aí, a gente gravava muito. Muito mais do que hoje em dia? Muito. Não é que era muito mais, era mais fácil você gravar. Por quê? Porque as coisas eram menos exigentes. Por exemplo, você vê aí, você gravar isso aqui, essas cenas nossas, isso aqui demora 1 hora para montar essa barraca maldita aí. A barraca Mas antigamente como é que vocês faziam então? Não tinha uma barraca também? Não tinha, a gente saía, tinha uma unidade móvel que ia com a gente. Às vezes, quando você tinha muita pressa de gravar, você ia na Kombi, que antigamente era Kombi. O câmera já estava com a câmera ligada e tudo, descia da Kombi e já estava gravando. Não tinha essa parafernália toda que tem. Mas aí a câmera ficava ligada ao gerador, não tinha bateria? Não tinha bateria. Tá. Bateria dava conta. Usava muito com bateria. Aqui também, se quiser, você pode usar bateria. Né? Mas é tudo mais, por quê? Porque a qualidade de imagem é muito melhor. A novela mudou? Mas mudou tecnicamente só. Porque a maneira da gente fazer novela, meu filho, é a mesma. É a mesma. Os atores, a personagem deles. O figurino pode mudar ou não mudar, mas a mecânica dentro do estúdio, levanta, vai para cá, abre a porta, sai, até para que está em close. Não mudou, é a mesma coisa, é a mesma Quando fábrica. Mudam muito, o público estranha também, né? Exatamente. Fazer uma coisa, câmera na mão, não sei o que, fica esquisito. Fica tudo sem foco. Fica sem foco. Horrível. Pior que vai chover, não vamos gravar. Vamos sair da chuva? Meu ombro tá queimando aqui. Sabe o que eu quero? Eu tô há 23 minutos, 45 segundos com a mão esticada. Vamos lá, não vamos parar não. Tá gravando? Tá gravando. E como é que foi fazer Irmãos Coragem? Se você Irmãos Coragem eu fiz as duas versões. A primeira versão eu entrei como diretor de TV. Por quê? Porque o Daniel Filho que fazia direção e direção de TV, ele fazia as duas. Aí quem foi dirigir os atores foi o Milton Gonçalves, que não cortava. Aí o Boni, que a Celso tinha acabado de fechar, e ele me chamou. Foi o Boni que me deu emprego na TV Globo. O Boni é uma figura fantástica, né? Foi fantástica nisso, né? Ele faz falta. A televisão tem duas fases, antes e depois do Boni, não tem jeito. Antes do Boni e depois do Boni. Tudo que a gente faz hoje, quem criou foi ele, né? A grade de todas as emissoras. Vertical, né? E horizontal, ele que criava. Ele criou tudo. Tinha a novela das 6, a novela das 7, continua a mesma coisa. A novela das 8 que foi para as 9, por força do Jornal Nacional, as novelas aumentaram de tamanho, as novelas eram 30 minutos. Hoje em dia são 45. Tá. Aí aumentou, por isso que o Jornal Nacional também aumentou e foi para as 9 horas. Hoje em dia a novela está entre 9h20. É isso. Sai da chuva. Entra. Aqui. Pode falar. Mas Irmãos Coragem que você perguntou, eu quando entrei na Globo, em 70. Eu fiz a direção da TV de Irmãos Coragem, eu fiquei. E depois, com o tempo, quando fizeram a segunda versão, quem começou a fazer não fui eu. O Fernando Carvalho. Só que ele estava dando um ritmo na novela, era uma novela das 6, que era muito lindo, é o jeito dele trabalhar. A linguagem dele. Errado, exatamente, é certo ou errado, não pode avaliar isso, é diferente. É diferente. Só que as pessoas já tinham aquela memória. Exatamente. Aí, o cara vinha lá da porteira até aqui, ele vinha da porteira até aqui, olha o tempo que demora.
descer essa escadaria, ele disse, a escadaria toda. Então, E aí já tinha controle remoto nessa época? não, já Que aí, tinha. controle remoto deve ter Aí mudado. com Isso. certeza. Antigamente você tinha que levantar e ir até a TV. Atrasava muito as gravações. E o Boni um dia telefonou para mim, está assistindo Irmão Coragem? Eu falei, não. Então vai assistindo. Já deu a dica. Deu o recado. Aí chegou numa hora, ele me chamou lá e falou, ó, a partir do capítulo tal, você assume Irmãos Coragem. Ok. Aí eu assumi, aí foi uma tragédia. Por quê? Porque os atores achavam que estavam fazendo uma obra-prima, e realmente estavam. O ator estava fazendo uma obra-prima, mas era uma obra-prima que não interessava para a empresa naquela altura do campeonato. Uma empresa que O queria- ritmo que eles queriam outro exatamente. ritmo. Então eu E fui você muito... chegou para mudar tudo. Mudei tudo, aí eu fui muito combatido, entendeu? Os atores se revoltaram, faziam reuniões à noite para ver como é que iam fazer no dia seguinte para atrapalhar as gravações. Tinha rolou um isso. motim Eu mesmo. não vou citar nome porque é perigoso, mas Não precisa. não é que é perigoso. Eu não devo citar. Mas a gente imagina. É, exatamente. E ficou nisso, até que aos poucos eles foram, várias pessoas vieram falar comigo, não, desculpa, mas eu queria fazer isso contra você. Então, E você dirigiu, você é o diretor-geral. Fiquei o E diretor quem geral. estava junto com você? tava o Carlos, acho que tava. Tinha alguém comigo assim, não lembro quem. Tieta foi o Ricardo Watson que fez comigo. Mas Coragem, eu não lembro. Foi pessoas que ainda estavam com o Luiz Fernando Sei, que e continuaram. ficaram. Uhum. Olha, eu nem me lembro direito, viu? Aí toquei a novela, Você fez até o fim? fiz até o fim, o Boni mandou vários comunicados elogiando, coisa que ele não fazia nunca, né? Nunca. Não elogia ninguém. Mas ele sabia desse crado, dessa questão interna, né? E deve ter Aí te apoiou, resolveu te apoiou apoiar. muito. Claro, Não, foi o Boni decisão sempre dele. me apoiou. Por quê? Porque antigamente os diretores tinham voz ativa dentro da televisão. Hoje em dia o diretor só tem voz ativa, eu, por exemplo, na hora da cena, eu mando tudo. Mas fora. Eu, por exemplo, já peguei um pouco essa geração, assim, com os autores mandando mais do que os atores. Autor é produtor da novela. O autor é tudo. Tudo na novela. O diretor é um suporte, é um acessório da produção, que é o autor. Todos são assim. Mas acho que toda área gostaria de ter mais autonomia. Eu também gostaria de ter mais autonomia como ator e tal. Mas o autor não tem autonomia. Né? Ainda, Autor porque você faz vai o- ver no futuro. Autor faz o que a Fernanda Montenegro fala. Executa. Ator não pensa, ator executa. Já fala dela. Não tem coisa melhor, não tem coisa mais certa. O ator tem que executar. Pode vir com os pensamentos dele, tudo. Aquela história da caixa de sapato que eu conto muito. Isso é Não, mas uma maravilhoso. coisa que você mesmo falou quando a gente estava na limusine foi que depois de um certo tempo de novela, o ator já conhece bem a estrada do personagem e tal. Depois, sem capítulo, por exemplo. O ator já sabe muito sobre o E personagem. um diretor dele. ele tem que dirigir várias frentes todo dia, vários Mas Mas personagens. o começo. quem dá o tom é o diretor. É, não, diretor. principalmente no começo. No começo, os primeiros 20, 30 capítulos. Até porque a gente ainda a gente fica meio perdido É, no começo, não fica. sabe pra onde seguir, porque tem milhões de possibilidades, né? Dependendo muito do personagem que você faz, dependendo muito da situação que você vive. Por exemplo, eu tive muito problema com a Patrícia França. Ela foi fazer uma novela chamada Sonho Meu Comigo. Ela tinha 18 anos, 19 anos. E ela tinha que fazer mãe de uma menina de 6 anos. E ela não era mãe. E não era mãe. Aí é difícil. Aí ela falava comigo, eu tenho dificuldade de ser mãe, de fazer mãe, porque eu não sou mãe. E realmente tem uma Muda assimilação entre a vida real e. Você comprou um cachorro pra ela, né? Não, aí não, vamos lá. E ela foi fazendo, ela tinha talento, né? Tem talento. Ela é boa atriz, Boa mas atriz. realmente Não, ser não mãe sendo mãe, é muito difícil. Foi o que a Ju falou, esse personagem é o primeiro que a Ju faz depois que ela Depois foi que eu mãe. tive a minha filha, então, mas e e casou não daria pra perfeitamente. fazer. Não dá. Ela tinha 19 anos, eu não sei a idade que ela era, muito jovem. Muito jovem. Muito
E primeira vez que ela estava fazendo televisão. Ela tinha feito aquela novela de Renascer, parece. Foi. Ela fez com o Leonardo Vieira. Exatamente. Que é uma ótima pessoa, falei um ótimo casal. Não é que não dava certo, ela não Tinha aquela sabia menina ser mãe. Carolina Pavanello. Carolina Pavanello. Ah, 6 anos. Aquela menina, ela era prodígio, depois ela Nossa, sumiu. a Lari da época. A Lari da época. Com 6 anos, né? Ela não sabe ler. A mãe queria pra ela. Olha só. Foi um sucesso a menina. E em Curitiba. Se Curitiba, passou eu toda em gravava. Curitiba. Todas Ela as no estrelas eram Carrossel em foi um Curitiba. drama constante também, né? Com gravar com a criançada toda. Foi, mas aí foi por causa das mães, entendeu? Não foi nem por causa das crianças, não. As crianças eram um espelho das mães, em geral. Não vou nem entrar muito nesse mérito aí, porque eu vou Mas criar um aí a caso. última novela que você fez na Globo foi o quê? No final dos Foi- anos 90. Foi Despedida de Solteiro. Uhum. Foi em 94 já. É, que a Letícia Aí Spiller fez. depois eu me dediquei muito ao que o Boni queria fazer, programação, dramaturgia nas afiliadas. Uhum. Então eu ia numa das afiliadas, ficava uns 15 dias lá, fazia equipe de atores, fazia aulas, oficina de atores, de técnico, de tudo. E reunia toda essa tropa e gravava um especial para ir ao ar regionalmente. Ah, legal. Depois quando o Boni saiu, acabou tudo. A Globo Mudou muito. não deu vazão, não fez mais, não quis fazer mais. Porque era dispendioso, claro, tem despesa. Todas essas coisas têm despesa. Se você não investir, você não tem o Você retorno. fez outra coisa além de novela, Não, minissérie? fiz minissérie de Riacho Doce. Né? Ah, Riacho Doce. Foi um Riacho sucesso. Era Vera Fischer, né? Vera Fischer. E no auge, lindo. Lindo. A Juju é uma enciclopédia da TV brasileira. Mas eu sou antiga também. Mas Riacho Doce, e Fernando Noronha, né? A gente ia lá fazer Fernando. Nossa, imagina. isso. Ia lá, tinha um avião por dia. E quando ninguém tinha descoberto Fernando de Noronha. Não, isso e foi era novidade. bandeirante, né? O avião era um bandeirante. Aí eu fui Depois virou moda Na- para na hora Fernando que de a gente- Noronha, mas não tinha quando resort. nós fomos para o Fernando Noronha, o piloto, assim, abriu uma cortininha, o piloto estava ali, né? Eu olhava, falei, "Escuta, como é que vocês conseguem achar a ilha?" Eu falei, não, a gente tem tudo aqui, mas se tiver fechado, por exemplo, a gente não tem, é por instrumentos. E se a gente tiver um pouco errado, a gente roda um pouco em volta de algum lugar para a gente se localizar. Quando bater meio tanque, a gente volta. Nossa. A gente Não volta tinha porque... GPS, não tinha nada. Não tinha rádio farol, né? Antigamente era rádio farol. Tinha. Ah, tinha, né? Tinha até uma antena tinha, lá, né? mas com o tempo fechado ficava difícil eles localizarem para descer, não podia descer. Aí eles voltavam. Porque se ficasse rodando ali, ia acabar a gasolina, o avião caía no mar. Né? Aí voltavam para Recife. Mas eu nunca voltei. Não. Aí vocês iam, ficavam dias, Ficar semanas. semanas. Ficava no hotel que tinha sido hotel dos militares da guerra, que foi uma base militar da guerra ali. Tem até filmes lá que fizeram lá. Natal, né? Aí a equipe inteira ficava Ficava semanas. semana no hotel, uma semana inteira. Que é uma passagem muito interessante. Quem ia fazer o personagem que quem acabou fazendo foi a Beth Goulart, era Cássia Kiss. Da personalidade dela. Então ela ia fazer aquele personagem. Ele está em Fernando Noronha esperando a Vera Fischer chegar. E ela não chegava nunca. Ela só tinha um avião por dia. Um avião por dia só que tinha. E tinha que ir a Recife para pegar o avião para ir para lá. E ela não chegava. E estava lá, o dia que ela chegou, o dia que ela ia chegar, né? Paulo Biratã, e eu ajudava ele. Ela botou no chapelão enorme, né? E o Paulo chamou a figurinista e falou, ela vai fazer com aquilo? E ela falou que vai fazer com aquele chapéu. Então você avisa ela que ela não vai fazer com o chapéu. Aí quando a figurinista foi falar com ela, o que é? Já veio dar recadinho? Já veio... Ah, o Paulo falou, foi ótimo. Pode
pode tirar toda essa roupa e ir embora. Você não São vai Paulo é fazer a novela. esquentadíssimo. Você não vai fazer a novela. Aí eu falei, pô, que loucura, a novela tá em cima da hora, não dá para trocar. Não, você vai agora para São Paulo, o Rio, né, que era o Rio, e descobre uma atriz lá para fazer. Aí, antigamente não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem. certeza. Não mandava um e-mail, não via o banco de dados, isso, né? não existia isso. Aí eu tive que ir para Recife, pegou em Recife, dei uma parada lá no hotel, telefonei para Globo, né? Tem que arrumar uma atriz, tem que arrumar uma atriz. Quando eu chegar aí eu quero uma atriz. Aí quando eu cheguei no Rio, já tinha reservado a Beth Goulart. Ela estava em São Paulo. Falei com ela, Beth, você tá... Não, eu não estou fazendo nada. Falei, então pega o próximo avião aí para Fernando Noronha. Ah, mas você quer fazer? Quero. Falei, então vamos embora. Aí ela foi comigo, peguei o avião, parei em São Paulo, ela pegou o avião de São Paulo, fomos para Recife. 2 dias depois Aí ela chegou em Fernando Noronha. Contei tudo isso para ela, vai acontecer isso assim. E ela pegou o personagem ela assim. gravou o personagem da Cássia Kiss. E de chapéu, né? Não, aí não. Tô brincando. O Por isso Paulo é que eu Biratã digo. morreu tão novo, né? Novo. Infartou. Era muito meu amigo. Infartou. Infartou. Ele tinha Eu conheci problema, ele. ele tinha Primeira problema novela no ele coração, né? tinha, né? Desliga isso aí.